Olá, aqui nesse vídeo vamos entender o que é a hostilidade básica e a ansiedade básica. Entender sobre essas questões te levará mais adiante ao seu autoconhecimento e, consequentemente, você executará muito melhor os exercícios de gestão emocional com a auto-hipnose. O desenvolvimento de uma psique saudável depende das interações da criança com o meio em que vive. Isto é, seus pais, cuidadores, irmãos, amigos, sociedade em geral, etc. Desde o nascimento, as pulsões do indivíduo vivem em conflito com as determinações da civilização. A civilização, enquanto cultura, desperta novas demandas na mente do ser humano, pois estabelece padrões, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio e etc. O que é bom, o que é ruim também, né? O... E você ser muito leal a esses padrões pode te levar ao encarceramento mental. As angústias e sofrimentos dos seres humanos serão, em sua totalidade, reflexo da cultura vigente naquele momento. Isto é, o ser humano, em suas fases do desenvolvimento psicossexual, deve reprimir o que é culturalmente condenável. Isso aqui é muito importante para você entender muitas angústias, muitas dores que possivelmente você sente. Ou seja, nós seremos guiados pelo que é imposto e aprendido desde a nossa infância. De acordo com Karen Horney, psicanalista muito importante que estudou principalmente o comportamento de crianças, abre aspas, chegamos à nossa concepção de normalidade por intermédio da aprovação de certos padrões de conduta e sentimentos dentro de um certo grupo, que, que impõem esses padrões a seus membros, fecha aspas. Desta maneira, rodeado de modelos e padrões, o ser humano passa a potencializar tendências neuróticas. Vou trazer aqui um exemplo muito atual, né, que são pessoas famosas, ou talvez nem famosas, mas com poder aquisitivo elevado, eles estão ficando neuróticos por um determinado padrão de beleza que está sendo imposto. Muitos estão buscando um padrão de beleza através da harmonização facial, lente nos dentes, no abdômen, né, lipoled, entre outros procedimentos. Então, tá todo mundo muito igual, né? Muitos famosos, principalmente, se pegar uma foto antiga, não dá para dizer que é a mesma pessoa, não é verdade? Penso que o exagero leva a uma distorção de imagem. Numa rede social, posta algo, para ser aceito, para sentir pertencido, precisa ter muitos likes. Caso contrário, fica sentindo apequenado por não ter curtida o suficiente. Começa a sentir o autodesprezo, pois o padrão de sucesso foi imposto baseado na quantidade de likes e comentários positivos. Não é verdade? Sob a influência da cultura, o ser humano guia sua existência orientado por dois princípios fundamentais: a satisfação e a segurança. Isso acontece pois sentimentos e atitudes são moldados num grau incrivelmente elevados pelas condições em que vivemos, tanto culturais quanto individuais. Eu vou explicar a visão psicanalítica sobre satisfação e segurança. A satisfação é o mesmo que a gratificação, a busca por prazer. A segurança é uma necessidade criada socialmente, ou seja, pela cultura. O ser humano não pode gozar da satisfação de todas as suas necessidades, a menos que ele se sinta livre de temores, que é quase impossível, né? E o medo ou a necessidade de segurança é, é, é sentido por todo ser humano, em maior ou menor grau. Por que trabalhamos? Por medo de passar fome. Por que que não saímos por aí pegando aquilo que não é nosso? Por medo de punição. Quando eu falo de punição, pode ser a punição da lei do homem, mas também por medo de punição
da lei divina, por assim dizer. Os exemplos são infinitos, né? O indivíduo pode ser mais ou menos sujeito a esses medos. Porém, o medo geral, né? O medo ele atua sobre todos os indivíduos e ninguém pode escapar desses medos. Então, a hostilidade básica e a ansiedade básica é quando as necessidades de satisfação e segurança não são devidamente satisfeitas na infância. A hostilidade básica surge quando os pais não são capazes de satisfazer as necessidades da criança em relação à sensação de segurança e satisfação. A ansiedade básica é a hostilidade reprimida que leva à sensação de insegurança e apreensão. A criança, quando sente a hostilidade básica, não pode exercê-la, por assim dizer, ela então vai reprimir essa hostilidade por não ter a satisfação atendida. E aí essa repressão voltará em forma de sintoma, como a ansiedade básica, por exemplo. Diante de um ambiente caótico na infância, a criança irá dividir em fantasia o seu eu verdadeiro, entre o eu ideal e o eu desprezado. O eu real é a essência do ser, seu potencial. Se alguém tem uma concepção precisa de si mesmo, é livre para realizar o seu potencial. O eu real da pessoa saudável visa atingir a autorrealização ao longo da sua vida. Já o eu ideal surge quando suas necessidades não são devidamente atendidas na infância, como a hostilidade básica. Quando a vida deixa de ser o que ela gostaria que fosse. Assim, o eu real é dividido em um eu ideal e um eu desprezado. O que a pessoa deveria ser é o seu eu ideal. Este eu ideal não é uma meta positiva, nem realista ou possível. O eu desprezado surge exatamente quando o eu ideal não pode ser concretizado. É o sentimento de que é odiado por todos ao seu redor. O indivíduo passa a entender que esse ser odiado é o seu eu verdadeiro. Aí que está o grande perigo. E claro que isso tudo é inconsciente, né? É em fantasias. O indivíduo, portanto, oscila entre fingir ser perfeito e odiar a si mesmo. Kari Horney, né, chamou essa batalha interna de tirania do dever e busca neurótica por glória. Então, esses dois eus impossíveis impedem o ser humano de alcançar o seu potencial. Quando as condições são favoráveis, o eu se desenvolve sadio e relativamente preparado para os medos da sociedade. Portanto, identificar esse eu verdadeiro fará com que você caminhe em direção à autorrealização. E na aula seguinte, eu vou disponibilizar um documentário muito importante, um documentário que fala sobre efeito sombra. Assista. Em algum momento, eu vou falar mais sobre o efeito sombra e a importância de você abraçar a sua sombra, saber de fato, eh, saber de fato conhecer todos os seus eus, por assim dizer, tá ok? Então, até o próximo vídeo.